Ei, astros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos aqui falar sobre o ascendente em Áries. No entanto, precisamos saber o que danado é ascendente, né? Antes de chegar nas qualidades de Áries, precisamos saber o conceito por trás do ascendente. Então, como esse próprio nome já está sugerindo, é um sol que se acende, que surge no horário que você nasceu, tá? Então, a partir daquele horário está saindo um sol. Por quê? Porque todo dia nós temos um sol diferente. Todo mês nós temos um sol. Todo ano nós temos um sol regente. E assim também temos um sol naquele horário. Olha que interessante. Então, quanto maior for este grau, certo, desse ascendente, mais parecido vai ficar com aquele signo que está ali passando no horário de nascimento. Então, quanto maior for esse grau, mais parecido. Ah, mas eu acho que não tenho essas características. Beleza, então veja o signo anterior. Porque às vezes o grau é muito baixo, então não parece tanto. E veja está acima, né, de 20 graus esse ascendente. Quando você fizer, aí eu vou deixar um link. Eu sempre uso o personagem, né? Você pode escolher qual usar. Então aqui vamos ter uma percepção de que esse sol que estava surgindo ali no seu horário de nascimento é a cúspide, né, que chama na astrologia, você vai escutar muito isso, a cúspide da casa 1. Ou seja, naquele horário de nascimento surgiu o signo que domina a casa 1. O signo que chama de cúspide da casa 1. Tá? Então esse é o ascendente. Então vamos lá. Vamos adiantar aqui as nossas informações. Vemos também que essas pessoas que têm ascendência em Áries têm um estilo de vida assim leve, um cabelo claro, tá? Normalmente a cor é clarinha e eles são um pouco avermelhados, né? Roseados, digamos assim. E no início, né, da vida eles precisam ter muita coragem para vencer os desafios da vida. Normalmente no início da vida eles têm um lado mais independente, rebelde, principalmente com o pai, né? E eles apresentam também possibilidades de cirurgias, né? Então existe uma alta probabilidade. Estou aqui falando sem levar em consideração, claro, aos planetas, né? Então às vezes os planetas mudam o destino desse ascendente. No entanto, de forma generalista, que eu vejo que eles passam por esse processo de cirurgia, de cortes, de invasões de privacidade, agitados, rebeldes, né? Eles têm essa característica mais independente. Então eles procuram ter família muito cedo. E eles têm um pouco um lado rude, às vezes, né? Nem sempre, mas um lado raivoso, sabe? Você sempre vai perceber eles com essas qualidades. Eles são, apesar que eles não guardam muito rancor, mas eles têm essa percepção única sobre o seu temperamento. Eles não conseguem assim esconder, né? Então é complicado para eles, né? Eles só têm um sentido, né? E esse sentido de Ares é um sentido de não dá para ter um duplo sentimento, ou é ou não é. Então eu vejo que quando criança, né, eles têm esse lado assim mais rebelde, né? Então os pais vão ter assim certos confrontos com esse filho. Mas eu vejo aqui que eles são honestos, eles são ousados, né, em sua pureza original, né? Por isso que é bom eles nunca se corromperem ou fazer algo de errado. Essa pureza na sua personalidade me fala que eles sempre gostam de trabalhar com finanças de empresas, né? Eles gostam de estar
em lojas de comércio, onde tiver muito dinheiro, com certeza vai estar lá. Principalmente o varejo, né? Eles têm essa percepção de varejo muito boa, eles têm contato com óticas, né? Tudo que envolve o olho, eles estão ali experimentando o ambiente, né? Eles não gostam de jeito nenhum, eles têm uma percepção muito chefia, né? Apesar que eles se colocam na situação de funcionários. É uma coisa que eles têm que trabalhar isso, porque eles não são funcionários, eles são chefes de si mesmos, então eles têm que procurar empregos que eles sejam seus próprios chefes. Então eles precisam acreditar neles, acreditar no potencial de liderança, porque é um líder nato, é uma pessoa que é muito vista socialmente. Então, eles não podem estar aprendendo a sua percepção com qualquer pessoa, eles não podem estar presos a qualquer doutrina, né? Então é muito difícil se colocar em religiões. Eu já devia esse lado mais, digamos, raivoso, né? Esse lado mais precipitado. Então eles vão sempre se romper disso. É claro que nós temos que levar em consideração os planetas, mas eu estou falando de forma generalista isso. Tá? Então, quem rege esse ascendente em Áries é Marte. Né? Marte é o deus, não diria o deus da guerra, né? Mas é o deus, digamos assim, entre aspas, na mitologia vai ser aqui o deus da fusão, o deus da agressividade, espontaneidade, de empreendedorismo, é tudo aquilo que representa nosso lado mais raivoso. Né? Aí você deve estar perguntando, então eles não deveriam ser muito competitivos e raivosos, agressivos? Nem sempre, porque tem que ver quem está na casa 1, qual o planeta, né? Com quem eles têm raiva? É essa a pergunta. É raiva do esposo, da mãe, do pai, né? Apesar de ter essa situação com o pai, né? Então, mas eu vejo aqui que nem todos são assim. Existem bons aspectos para que eles controlem essas qualidades, porque esses momentos de raiva mexem muito com o sistema nervoso e com a saúde deles. Então, eles podem se pegar aí com pressão alta sem explicação, tá? Então, por isso eles procuram já sair de casa muito cedo, namorar, ter seus relacionamentos, casar. E possivelmente aqui vão ter mais de um casamento. Tá? É muito comum ver essas pessoas tendo mais de um casamento. Tá? E os estudos aqui são um pouco mais tardios. Tá? Eles acabam aderindo, digamos assim, à constância, né? Porque uma coisa que eles têm que aprender aqui é a constância, ser constante. Aprender o lado analítico que às vezes eles não têm, literalmente. Eles não têm, às vezes, esse lado analítico. Né? Então, evitar estar comprando coisas de forma desnecessária, né? Apesar que eles gostam do conforto, né? Eles se incomodam muito quando não tem conforto, porque touro está na casa 2. Touro na casa 2 significa que no lar ele quer muito conforto. A fala é branda, a fala gostosa de se escutar. No entanto, eles têm sabe, aquela agressividade, né? Você é perceptível, eu acho que é muita questão do estresse hormonal deles, né? Então é compreensível, digamos assim. Então nem todos, né? Então nem todos vão ser assim agressivos. Mas em sua maioria são pessoas mais controladas, eles vão reagir às ofensas de formas fechadas. Normalmente é assim, eles guardam. Agora, a probabilidade de você achar eles dentro de casa, né? Por exemplo, vou sair da minha casa e vou procurar eles. Eu diria que procurar eles em casa vocês não vão achar. É mais fácil vocês acharem eles dentro de uma loja, acharem eles dentro de uma ótica, acharem eles dentro de sei lá, em um escritório. Eles têm um lado característico aí, tá? E eles são muito controladores, são muito governantes, né? Então, por isso que eu digo, você ter um ascendente em Áries e ao mesmo tempo ser funcionário, pode ser até, diria que, revoltante, né? Então, muito,
cuidado com o seu ascendente. Tá? Então, eu diria que é normal sim, cirurgia no início da vida, é normal essa rebeldia com os pais, mas depois isso melhora. É normal querer casar muito cedo, é normal, mas depois se separa, provavelmente. Aqui é uma probabilidade muito alta de acontecer isso. Claro, tem que levar em consideração os planetas, né? Eles aparentam ser honestos, aparentam ser ousados, são líderes, precisam desenvolver liderança. Eles têm que parar de ser subserviente, montar seu próprio negócio, montar a sua habilidade, acreditar mais nisso. Então, com as características mais físicas, né? Você vai ver os traços físicos também tem essa questão da cabeça um pouquinho maior, olhos um pouquinho, digamos, fechados, né? Um queixo mais definido, tem uma cor mais clara, cabelos claros, né? Raramente, depende do planeta que posta na casa 1, que pode deixar o cabelo mais escuro. No entanto, eles têm uma cintura fina, então suspeite muito se uma pessoa tem ascendente em Áries com a cintura larga. Tá? Então pode ser algum planeta influenciando aquilo, ou porque o grau de ascendência aqui desse ser humano de luz está um grau baixo, né? Ou pode estar mal aspectado naquela situação. É isso aí que eu tenho para vocês. Espero vocês no ascendente em Touro. E obrigado até aqui por estar curtindo, por estar comentando, por estar se inscrevendo. Eu sei que todos nós estamos aqui para compartilhar uns com os outros nossas habilidades. Agradeço demais de coração, porque eu sei que tem ascendentes em Áries que estão aqui curtindo, estão gostando. Tá? Obrigado pelo feedback, sempre o pessoal me manda mensagens lá no Instagram. Se você não conhece o Instagram, vá lá em Rei Astros, tá? Rei.astros, né? HEY.astros. E se você gostou do canal, né, do YouTube, se você não sabe como chegar até lá, procura no YouTube Aniceto Estevam, né? Você clica lá em Enter, aparece lá o canal Hora, né? Em hebraico significa luz. Aí você clica lá, se inscreve para ser notificado e obrigado pela curtida, obrigado pelo apoio, obrigado por compartilhar, obrigado por se inscrever e até a próxima. Bye, bye.